Eu quero saudar aos meus queridos amigos e irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com vocês aqui o irmão Wellington Bernardo e mais um vídeo para o nosso canal. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo aqui ele vai servir de vídeo abertura uma nova série que nós vamos fazer no canal. Nós temos uma pequena playlist sobre a decadência da igreja cristã. Esse teria sido, não é um dos propósitos do meu canal, não é apontar os problemas da igreja e possíveis soluções, mas a igreja não... A igreja, quando eu falo de igreja cristã, eu me refiro à instituição, não falo da igreja mística, sagrada, a igreja que compõe todos os crentes da terra, não é? Mas só que essa igreja mística, essa igreja espiritual, essa igreja de Cristo que está dentro da igreja instituição física, filantrópica, como você queira interpretar, está passando por uma crise sem precedentes. Todos os dias nós temos assuntos novos. Eu ia voltar a esse assunto novamente, mas no meu coração surgiu uma nova proposta para o canal. Uma nova proposta não, surgiu uma nova série que eu gostaria de fazer na igreja, no meu canal, glória a Deus, que é sobre a patrística. Não é? Todos nós conhecemos, sabemos alguma coisa a respeito da patrística. Eu tenho aqui um livro que eu estava estudando, que eu agora aqui terminei de ler agora, do J.N.D. Kelly, falando sobre a patrística. E o que é a patrística da igreja? Que período foi esse, irmão Wellington? Do final do primeiro século até mais ou menos o ano 600 da era cristã. Uns falam que foi até o ano 500, são 5 séculos, outros falam 6, outros falam 8. Pois bem, no nosso canal nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre a patrística, falando sobre os seus personagens, o que foi a patrística, que período foi esse, que é a introdução que eu vou fazer hoje. Mas nós ainda vamos falar sobre seus personagens, sobre os grandes personagens da patrística, Tertuliano, Irineu, Crisóstomo, Agostinho, Cipriano, os dois Ciprianos, né, o Cipriano da África e o Cipriano de Antioquia, e muitos, são centenas de pais. E hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre a patrística, o que foi a patrística, o que vamos tratar nessa série, depois da vinheta. Acho que essa nova perspectiva de Paulo, a gente precisa fazer uma abordagem, embora já tenha sido feita, já é um assunto até ultrapassado. Mas, bom, vamos ver. Patrística. Irmãos, nós vamos fazer uma série sobre a patrística, como já disse. Repito novamente, não é para ficar bem na sua mente. Vamos abordar a teologia deles, o que foi a patrística, não é? A teologia, as heresias, as teologias, os homens de Deus, personagens esses que eu já citei aqui, que não terminaram se afastando daquela proposta que inicialmente eles se propuseram em defender a fé cristã. A patrística, ela começa no finalzinho do primeiro século e vai até o século V, até o quinto século, sexto século, oitavo século. É entre o ano 600 ao ano 800. É o final da patrística. É até aí que a patrística vai. Os apóstolos morrem. Quem fica no lugar dos apóstolos na igreja? Morre Pedro, morre Paulo, todos os outros apóstolos. Por fim, morre o apóstolo João, provavelmente entre o ano 95, um homem já idoso, depois que deu já aquela revelação extraordinária e fantástica sobre o fim dos tempos, quando ele descreve assim no seu livro revelatório, daquele livro que a gente conhece como Apocalipse, naquele tipo de literatura, o Senhor, dentro daquela literatura que era muito comum naquela época, o Senhor fala a respeito do fim. Não é interessante, maravilhoso. Pois bem, morre o apóstolo João. Quem fica? Não é Policarpo, que segundo a história era o discípulo do apóstolo João, e depois que Policarpo morre, que ele morre martirizado, queimado, né? Então o que acontece? Morrendo os apóstolos, a igreja ficou meio que vulnerável. O Espírito Santo estava lá, o Senhor estava com a igreja todos os dias, até o final do século. A igreja precisa a todo instante de defensores. A igreja precisa a todo instante de homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra do Senhor, comprometido com as Sagradas Escrituras, né? Comprometido com as Sagradas Escrituras. E quando a gente começa a se afastar dela, meu querido, minha querida, é um desastre. E é o que ocorre com a igreja. Com a morte dos apóstolos, a igreja, que já vinha sendo invadida por heresias, aí a invasão agora vem numa proporção muito maior. Os maiores defensores da fé, as colunas da igreja já não existiam mais. Então as heresias invadem a igreja.
com essa invasão, alguém tem que fazer alguma coisa. Então o Espírito Santo do Senhor levanta a patrística. Homens, apologetas, teólogos que se comprometem em defender a doutrina dos apóstolos. São esses que a gente conhece como patrística, são os pais, porque foram eles que a teologia, a apologia da fé estava meio que embrionada neles, né? E eles foi que deram à luz. Não era para ser a patrística, era ser o que? A matrística. E foram eles, unidos ao Espírito Santo de Deus, os primeiros defensores, guardiões da doutrina dos apóstolos. Eles são chamados de pais porque foram os primeiros, eles eram os pais, eles que deram origem à apologia, à teologia, eles que correram atrás de combater essas heresias. São os pais desta criança, não é, que se chama defesa da fé, doutrina, teologia, sistematização, tudo foi feito por eles. Naquele período onde a encarnação de Cristo começou a ser questionada, interpretações estapafúrdias, interpretações equivocadas a respeito do que é a Trindade, não é, como se processa isso, como entender a cristologia com a encarnação. Glória a Deus, a Bíblia os escritos dos apóstolos era mesmo a palavra de Deus, como eram as escrituras do Velho Testamento. Então essas e muitas outras, o que era a igreja tem esse poder. Pedro é de fato o pai da igreja, o Papa. Então todas essas discussões surgiram no período da patrística. E essas discussões, irmãos, eles tiveram o tempo de discussão foram 600 a 700 anos. Ainda hoje a gente discute sobre a Trindade, sobre a encarnação de Cristo. Jesus Cristo, quando encarna, quando vem a sombra de Deus, o Espírito Santo vem sobre Maria, e ali Maria é coabitada por Deus, não é? Ali não tem nenhuma participação de outro homem, né? Não tem uma participação do homem com seu sêmen, de união com o óvulo, se desenvolve o ser humano, não. Jesus herda de Maria, a genética de Maria, Jesus herda o pecado, Jesus estava num corpo de pecado e era sem pecado. Então, como compreender isso? Esse foi um dos grandes debates do período da patrística. E a Trindade, até os dias de hoje, existe ainda dentro da igreja evangélica aqueles que defendem que não existe Trindade. E o Espírito Santo nada mais é do que uma força ativa de Jeová. Os testemunhos de Jeová, o ensinamento do testemunho de Jeová, que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, não é pessoal. Como não? Na Bíblia está mostrando que o Espírito Santo é muito mais do que isso. Glória a Deus. Então, a patrística, os pais da igreja, os grandes teólogos da igreja, os primeiros apologetas da igreja, surgiram justamente quando essas doutrinas estavam sendo questionadas. Então aí surge a patrística, surge líderes como Tertuliano, como Irineu, como João Crisóstomo, como Agostinho de Hipona, como os dois Ciprianos, o Cipriano de Antioquia, o de Cartago. Como esse Cipriano, irmão, é aquele famoso que tem um livro de São Cipriano, a gente vai falar também sobre ele. Vai falar sobre Marcião, sobre Pelágio, sobre o Nestor, sobre Papias. Meu Deus, são tantos, irmãos. Eu estudando sobre a patrística, são centenas de grandes teólogos que corroboraram juntos para desenvolver as doutrinas como nós conhecemos nos dias de hoje. Quando a igreja está passando por períodos como essa decadência que nós estamos vivendo, então o que acontece? Nós corremos para a patrística. Quando vemos as doutrinas principais bíblicas sendo atacadas, sendo despojadas do seu sobrenatural, da sua espiritualidade, vemos que o Jesus histórico já começa a ser ensinado como mais necessário do que o Jesus da fé, o Jesus espiritual, sobrenatural. Então, quando a gente vê o que está acontecendo, arminianismo, calvinismo, cessacionismo, continuismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, nós vemos esse monte de doutrina surgindo, essas teorias todas surgindo em nosso meio. É um debate que não nos leva a conclusão alguma. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que tudo isso é teoria. Tudo isso é teoria. São homens de Deus que se debruçaram sobre a Bíblia, sobre a doutrina dos apóstolos, e estão tentando compreendê-la, estudá-la, para trazê-la e compartilhá-la com a igreja.
Então esses homens de Deus comprometidos com isso. Só que alguns têm defendido essas teorias como se fosse verdade absoluta, que não é. A única verdade absoluta que nós temos aqui é a que está escrita aqui. Essa daqui é verdade absoluta. Essa daqui não. Isso é teoria, né? Isso aqui é teoria. Predestinação, livre-arbítrio é teoria. Embora a Bíblia tenha bases teológicas para esses ensinamentos, o que nos cabe é estudá-los, entendê-los e aplicá-los de maneira que venhamos a exortar, edificar e consolar a igreja. É isso que nós temos de fazer. E o que acontece quando a doutrina da igreja está sendo ameaçada? Nós corremos para a patrística. Não tem como não fazer isso. Corremos para os pais da igreja. O que é que os pais acham? Quando nós estamos estudando as línguas originais da Bíblia, o grego e o hebraico, e a gente falando sobre o texto eclético, o texto recebido, o texto majoritário, um dos primeiros estudos que nós fazemos é como é que a patrística via isso. Quais os textos que eles utilizavam? Texto eclético? Eles usavam o recebido, o majoritário, a família 35? Então a gente corre para a patrística. As doutrinas, a doutrina de Deus, do homem, do Espírito Santo, Cristo, do pecado, do fim dos tempos, corremos para onde? Para a patrística. Então nós, do canal Filosofando a Fé, nós vamos fazer uma série de vídeos tratando desses pormenores. De início, eu quis apenas trazer para vocês, de primeira mão, esse trabalho que nós vamos começar. E nós vamos iniciar o nosso trabalho já com um dos pais da igreja, um dos mais famosos, o homem que cunhou a palavra que definiria Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o advogado, teólogo, apologeta Tertuliano. Ele que criou a palavra trindade. Você entende por trindade? Trindade não é uma palavra que está escrita na palavra do Senhor, não é uma palavra bíblica desenvolvida dentro da Bíblia, não é? A trindade é uma palavra que um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus desenvolveu. Antigamente quando se falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falava tríade. A tríade divina. Tertuliano foi e cunhou a palavra trindade. Claro que foi o Espírito Santo que o inspirou a escrever. E nós vamos começar a nossa série com Tertuliano, falando a respeito dele, quem foi esse pai da igreja, qual a importância dele para a igreja cristã. Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a cada um. Um videozinho um pouco rápido, só para tratar de alguns assuntos, deixar vocês a par do nosso trabalho aqui dentro do grupo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Irmãos, não deixem de comparecer na igreja de vocês, trabalhar, se congregar, círculo de oração, escola bíblica dominical, evangelização. Vamos trabalhar na obra do Senhor nesse período que nós estamos vivendo. A melhor coisa que nós devemos fazer é quando surgir essas oportunidades de trabalharmos para o Senhor. Vamos nos ocupar com a obra. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo ilumine a vida de vocês. E até o próximo vídeo, Tertuliano, né? Um homem que cunhou, que desenvolveu, que trabalhou a palavra trindade, como ele desenvolveu, o que ele fez, quem foi, quais foram suas doutrinas, o que ocorreu com ele, do início ao fim. Claro que é de uma maneira sintética e resumida. Amém? Que Deus abençoe a todos.